Muito bem, começa mais um novamente. Estou me ajeitando aqui para conversar com você da maneira adequada, né? Colocando meu tablet aqui com as minhas anotações. E é isso aí. Você que está me assistindo, na tela está a capa do livro Engolidos pela Cultura Pop, do Steve Turner, da editora Ultimato. E a gente tem feito o quê? Uma leitura desse livro. Tem sido legal, uns temas interessantes, relevantes, já que estamos aqui, né? Já que não fomos abduzidos para outro lugar e continuamos vivendo como cristãos, como discípulos de Jesus, aonde? Aqui. Como é que a gente vive aqui se a gente é bombardeado por tanta informação, por tantas séries, por tanta música, por tanta coisa? Essa é a discussão desse livro e a gente tem tentado conversar com você aqui da melhor forma possível sobre isso. Deixa eu preparar a tela aqui porque eu quero mostrar para você a sequência do capítulo 6. Estamos no capítulo 6 do livro. E o capítulo 6 fala sobre celebridade, a cultura da celebridade, o jogo da fama. Eu abri essa conversa na quarta-feira, onde nós demos uma geral sobre o quanto é forte essa cultura da celebridade, o quanto é forte isso na nossa sociedade atual, o quanto isso pesa, né, quanto isso é importante para as pessoas. Falamos várias coisas interessantes. Eu lembro que eu fechei com Eclesiastes capítulo 2, o maior de todos os super pops, o maior de todos os superstars, Salomão dizendo, a fama é efêmera e não vale a pena. Foi isso que a gente aprendeu na quarta-feira. O capítulo continua. Por uma questão de tempo, a gente tem que cortar aqui, cortar ali. E o Steve Turner, ele continua falando sobre a fama e a influência da fama na nossa percepção sobre quem é famoso. Eu gosto disso. Como é que a gente enxerga os famosos, as celebridades? Ele diz assim, que a fama, a diferença da fama que nós temos hoje e da fama de outrora é que a fama costumava ser resultado de grandeza. A pessoa fazia algo muito grande, se tornava famosa por aquilo. Ele diz, inclusive, que o nosso interesse pelos famosos, pelas celebridades, remonta de um tempo em que nós acreditávamos que a grandeza de alguém era a indicação de um lampejo divino. Quando alguém fazia alguma coisa muito grande, muito diferente, muito especial, nós enxergávamos aquilo como, Deus está ali, em cima dessa pessoa, o que ela está conseguindo fazer, olha que coisa incrível. E isso nos atraía, isso atrai o ser humano de alguma maneira, né? E ele diz que a sociedade que nós vivemos admira muito seus ídolos, talvez até com uma continuidade, aqui é um pensamento meu, né? Desse entendimento de quem é famoso, parece que tem alguma coisa divina naquela pessoa, alguma coisa do divino naquela pessoa. Então ele diz assim, que a sociedade atual admira tanto seus ídolos que enxerga essas pessoas como capazes de fazer qualquer coisa. E é um grande engano isso, todos nós sabemos muito bem, um grande engano pensar assim a respeito dos famosos e das celebridades. Inclusive, ele traz o exemplo de alguns famosos, de algumas celebridades, por exemplo, do cinema, que vão para áreas distintas, como, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger. Lembra dele? O Exterminador do Futuro. Ele se tornou governador da Califórnia. Então, o Steve Turner usa esse exemplo para dizer assim, tá vendo? A gente acha que porque o cara faz um bom filme, ele é um bom ator ou qualquer coisa do tipo, ele pode fazer qualquer coisa. Talvez até encarnando, nós pensamos, os dotes, os valores, os poderes dos personagens que aquela pessoa fez na vida real. Vamos votar no Arnold Schwarzenegger, porque de repente ele vai ser um grande governador, porque ele é um homem muito forte, muito... É o que a gente vê na tela, muitas vezes não é, ou na verdade não é a realidade, né? Ele inclusive cita o seguinte, que algumas estrelas, algumas celebridades hoje são usadas como
instrumento de divulgação de campanhas que são relativas ao seu próprio interesse. Então as próprias celebridades começaram a perceber, algumas décadas atrás, o quanto elas são capazes de influenciar pessoas. E aí ele cita, por exemplo, o caso do Elton John, que de um tempo para cá, de uns anos para cá, se dedicou e continua se dedicando à causa homoafetiva. Ele que é um gay assumido, né? Todos sabem disso, e ele percebeu que ele poderia ajudar aquela causa. Por quê? Porque a celebridade descobriu que as pessoas as ouvem, que as pessoas são influenciadas por aquilo que elas dizem, então muitos seguem esse caminho. O Steve Turner também diz que as celebridades estão migrando, inclusive, para áreas que anteriormente eram dominadas por outros profissionais, como, por exemplo, escritores, repórteres, e assim elas ocupam um espaço midiático muito grande. Por quê? A imagem daquela celebridade é muito forte. Então, ela é atrativa para dar audiência a um jornal, a um comentário esportivo, a uma entrega do Oscar e até coisas que não têm muito a ver, não é? A celebridade hoje ela é desejada e ela vai ocupando outros espaços e ganhando esses espaços também. E a sociedade valoriza a opinião da celebridade sobre qualquer coisa, ainda que sejam vazias as suas opiniões. E é interessante e é verdade, não é? Agora, uma coisa que ele usa para encerrar esse momento do capítulo 6 é a pergunta que é a seguinte: por que eles nos fascinam tanto? O autor explica que tendemos a uma abertura, abrirmos nosso coração, nossa mente, essa coisa toda, para aqueles que nos trazem prazer por meio do seu trabalho. Quando a gente se coloca diante de um filme, diante de uma música que traz prazer a nós, aquela pessoa ganha credibilidade. E aí a gente se abre cada vez mais. Por isso que eles nos fascinam tanto. Assim podemos entender por que queremos tanto tocar essas pessoas, tirar uma foto com essas pessoas, conversar com essas pessoas, pedir um autógrafo para essas pessoas. Essas celebridades têm um poder muito grande sobre nós. Aí ele abre um outro ponto importante no capítulo 6, talvez o mais importante, porque já entendemos o poder das celebridades. Já entendemos por que elas nos fascinam tanto. Já entendemos o perigo que há em, de forma seca, sem critério, termos uma supervalorização dessas celebridades em qualquer área. Entendemos que não pode ser assim. Então, ele traz a seguinte situação, colocando as coisas em seu devido lugar. É isso que ele nos chama a atenção que deve acontecer. Como devemos tratar a fama sendo nós cristãos? Bem, ele vai pelo seguinte caminho. Podemos reconhecer e respeitar o valor de alguém, mas nunca venerar ou nunca reverenciar excessivamente essa pessoa. Então, é justo perceber que o fulano de tal compõe muito bem, canta muito bem, toca muito bem. É justo perceber que ele pinta muito bem, que ele faz esculturas fantásticas. É muito bom se deparar com filmes como aqueles que são dirigidos pelo Peter Jackson, por exemplo, Senhor dos Anéis. Que obra-prima que é aquilo! A gente reconhece, mas a gente não reverencia, não é? Como cristãos sabemos do valor dessas pessoas, mas entendemos também que para por aí. O próprio autor dá um exemplo interessante, que quando ele vai entrevistar alguém, ele trata essa pessoa como igual. Como igual. Ainda que o outro possa ser mais valorizado pela sociedade, ele se enxerga como igual àquela pessoa. Por quê? Porque é importante lembrar que todos somos mortais. Uns mais reconhecidos pelo que fazem, outros nem tanto, mas todos somos iguais. E aí ele traz uma ilustração interessante, que ele diz o seguinte: quando os Césares participavam dos triunfos, aquela volta do exército romano, das suas campanhas vitoriosas, um servo, uma pessoa, corria atrás da carruagem do vencedor
E enquanto a multidão gritava, aquele servo ia sussurrando no ouvido do César: lembre-se que você é mortal. Lembre-se que você é mortal. Por quê? Porque o ovacionamento da multidão faz a gente achar que a gente é demais, que a gente é alguma coisa a mais, né? Então, se isso acontece com a gente deve olhar para aquele que vive isso da mesma perspectiva, né? É importante lembrar que a maioria das profissões não produz celebridades. A música produz, mas o ensino não, né? Dá-lhe aí os professores que no nosso país são tão desvalorizados. Muitas delas, sendo mesmo vitais para o nosso bem-estar, não produzem nada glamouroso. São aqueles que são importantes para a sociedade, que deveriam talvez receber o nosso reconhecimento, mas que não vivem isso. Então devemos olhar para aqueles que não aparecem, mas são importantes no resultado final do seu trabalho, apesar de não serem celebridades. Pessoas que trabalham com crianças autistas, por exemplo, algumas coisas que ele diz no livro. Pessoas que cuidam de pacientes com doenças críticas como câncer e outras doenças muito difíceis de serem tratadas e trabalhadas, não recebem a devida atenção. Ele trata isso como um alerta para nós, que valorizamos tanto alguém que às vezes não produz nada muito especial para a sociedade, mas outro que faz por onde gente continuar viva. Por exemplo, médicos e afins não recebem o devido valor. Bem, aí ele traz uma outra possibilidade dentro de tudo isso, ou seja, como colocar as coisas em seu lugar. Você que olha demais para os famosos, não se esqueça, eles são gente iguais a você, igual a mim, igual a você. Não se esqueça e valorize outras coisas, é o que ele está querendo dizer, e eu concordo plenamente. Agora, como o cristão, recebendo fama, deve lidar com a fama? Bem, ele abre a sua colocação no capítulo 6, nesse ponto, dizendo assim, que naturalmente o cristão tem a tendência de rejeitar a fama. E ele cita Lucas 14:11. Pois todo que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Então, isso criou um problema dentro da igreja. A igreja tem um problema com a arte. A gente não sabe lidar com arte. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Como é que são chamados os músicos da igreja? Músicos? Não, levitas. Não tem nada a ver com a tribo de Levi. Não são judeus, não são nada. Mas a gente não gosta de chamar de músicos. A palavra artistas, então, artista, ela é... Meu Deus me livre na igreja ter um artista, porque a igreja não sabe lidar com isso. E é claro, por que a igreja não sabe lidar com isso? Porque a igreja tem dificuldades no discipulado, no ensinamento, no acompanhamento. E aí é melhor eu apertar, é melhor eu dominar e até mesmo desvalorizar o artista, não reconhecendo que ele é artista, do que pegar ele pela mão e dizer, vamos andar aqui, vamos fazer um aconselhamento, um discipulado, melhor dizendo, você precisa aprender a lidar com a fama, né? A igreja tem problemas como esse que eu citei na nossa enquete da live de hoje. Uma pessoa que é cristão e músico, artista, muitas vezes é sobrecarregado com essa situação. Não pode tocar em outro lugar, cantar em outro lugar, interpretar em outro lugar que não seja a igreja, desprezando a carreira da pessoa, desprezando o ganha-pão da pessoa, porque é fácil eu dizer, não, você não pode tocar no mundo, mas pagar a conta dele muitas vezes não acontece, não é? E a vocação da pessoa é essa, a carreira da pessoa é essa.
E o Steve Turner nos leva a algumas coisas para a gente pensar. Ele diz assim: algumas profissões têm a fama como um caminho para a durabilidade da carreira. Às vezes o fulano ele é artista, é o que ele sabe fazer da vida. E se ele for famoso, e essa fama é o resultado da arte que ele produz, ele vai ter durabilidade na carreira. Como um advogado precisa ter durabilidade na carreira, ele vai construindo a sua carreira. Como um médico vai construindo a carreira, um artista constrói a sua carreira. Ou seja, aplausos, uma boa crítica, uma resenha numa boa revista, num site, alguma coisa assim, prêmios, equivalem para o artista aquela reconhecimento que um advogado recebe ganhando um prêmio da OAB. O artista ganha um Grammy, o artista ganha um prêmio de sei lá do que, ele ganha muitos likes no seu trabalho, ele ganha muitas visualizações no seu vídeo no YouTube. Ele ganha um teatro cheio e quando ele acaba aquela peça todo mundo bate palma. Ele é artista. Qual é o reconhecimento que um artista tem que ter? Reconhecimento da sua arte. Artistas precisam de constante afirmação do seu trabalho. Eles são expostos ao público. E aí, o próprio Steve Turner é escritor. E ele diz assim, que ele aceita ser reconhecido porque isso faz parte do trabalho dele. Ele precisa promover a si mesmo, porque a arte que ele produz está ligada à sua própria pessoa. Ele precisa lidar com a fama, ele precisa promover, fazer coisas que chamem atenção para si, porque ele é um produtor de arte. Ele precisa dar autógrafos, ele precisa ser fotografado, ele precisa que as pessoas escrevam sobre ele. A fama de um artista é parte da carreira de ser artista. Claro que o grande perigo é isso tudo tomar conta do coração da pessoa. Essa é que é a questão, não é? Esse é que é o problema. A fama faz parte da existência, do ser um artista. Como é que a pessoa vai lidar com isso é que é o grande problema. Ele diz, é possível fazer isso sem estar preso à fama, sem acreditar que ela torna alguém mais importante que o outro, e esse é que é o caminho. O caminho sempre é coração, gente. Não é inibição, não é a censura de quem eu sou ou daquilo que eu faço, é coração. Eu vou abrir aqui um parênteses e eu vou falar da minha experiência. Sim, o Resgate não é a banda mais conhecida do mundo. A gente sabe do nosso tamanho, a gente sabe da limitação do nosso trabalho, mas a gente lida com isso, as pessoas têm um carinho. Toda atividade, todo show que nós fazemos, a gente fica até o fim para tirar foto com o último fiel. É a frase que a gente sempre diz. É foto, é autógrafo, é um abraço. São pessoas que vão até lá para nos assistir. Eu fico assim lisonjeado. Olha, nós fomos tocar em Goiânia, foi o último show que nós fizemos agora. Cara, veio gente de 700 quilômetros de distância. Tinha uma família que rodou 700 quilômetros para assistir o Resgate tocar. Cara, isso é muito precioso. E as pessoas gritam e cantam e aplaudem quando a gente toca e cantam as nossas músicas. E a gente gosta de ter os nossos vídeos muito bem colocados no YouTube. É legal. É legal ter ido lá no Inteligência Limitada dar entrevista lá. É legal ver o galera do Morada, uma banda de worship super conhecida, agora regravar músicas nossas. E aí você vai lá nos comentários a galera falando, poxa, que legal a história da banda. Isso faz parte do nosso trabalho como artistas. Mas e o coração? Tá tranquilo. O coração tá tranquilo. Porque a gente aprendeu na caminhada, e eu posso falar pelos meus amigos, porque a gente se conhece há mais de 3 décadas, né, e convive há mais de 3 décadas, que nós aprendemos 3 coisas. Primeiro,
A fama não traz redenção para ninguém. Você ficou sabendo da história do Luva de Pedreiro? Coitadinho do Luva de Pedreiro. Assim, eu falo com todo carinho e respeito pela figura dele. Um garoto pobre do Nordeste que começou a fazer uns vídeos sobre futebol. Ele cobrava umas faltas, fazia uns gols, gravava isso num campo de terra lá perto da sua casa. Algum amigo dele filmou e ele criou alguns jargões, tipo receba, não é? Uma coisa assim infantil, bonita, lúdica, sem malícia. Isso ganhou uma repercussão impressionante. Empresas gigantes gostaram do que ele produziu porque o pessoal começou a seguir o cara. E ele ficou grande, foi lá para Champions, fechou patrocínio com Adidas, com um monte de gente. Sabe o que aconteceu dias atrás? Ele quer parar. Tirou os vídeos do ar, não aguenta mais. Sabe por quê? Porque na fama não há redenção. A gente não encontra o ó da vida na fama, ninguém encontra. Ninguém encontra solução para a vida na fama. A gente já entendeu isso. A gente entendeu também que a fama é efêmera. Principalmente agora, com a rede social bombando. Vai o famoso e fala uma bobagem. Ele vira de amado, idolatrado, salve, salve, para cancelado, arrebentado de uma hora para outra. Essa fama de internet, ela é efêmera, gente. Ela acaba, ela muda, ela vai embora. É bobagem. E a outra coisa, essa frase eu gosto, é tudo pose, né? A arte tem muito disso, de mostrar uma coisa que muitas vezes o artista não é, e nós conversamos sobre isso. A abordagem no capítulo 6 nos levou a conversar um pouco sobre isso também. A gente olha para aquela pessoa, uau, vai conviver com ela. Você quer me conhecer como artista que eu sou? Vai até a nossa comunidade, ande comigo como pastor que sou, venha conversar com a minha esposa, venha frequentar a minha casa, aí você vai me conhecer. No palco, tudo pose. Legal, genuíno, a gente faz de coração, mas não dá para conhecer alguém por um videoclipe, por uma postagem do Instagram, não é? E a gente tem que colocar o pé no chão e andar como artistas, penso eu, sabendo de tudo isso daí, sabendo de todas essas realidades que nós citamos assim, aqui, e assim a gente pode andar, a gente pode viver. Peraí que eu preciso colocar outra coisa aqui, onde é que eu tô? Tá aqui. Tira isso, coloca isso e vai. Assim a gente pode andar, a gente pode viver e a gente pode usufruir da arte como um instrumento lindo de Deus para o nosso conforto, consolo, para o nosso estímulo. Mas fama tem o seu devido lugar. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Vamos lá.